Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, eu quero convidar você agora para assistir uma aula de Google Tag Manager. Você quer aprender a trabalhar com a plataforma, aprender a traquear da forma certa, criar públicos que façam mais sentido através do traqueamento que você venha a fazer. Bom, este é o conteúdo que você precisará de consumir. Essa aula que você assistirá agora é mais uma das várias aulas que nós temos dentro da Mazzucchin Plus, que é a nossa escola para formação de profissionais de alto desempenho em marketing e vendas. Dentro da Mazzucchin Plus, não apenas Tag Manager, nós ministramos conteúdo, mas Google Ads para geração de leads, Google Ads para geração de venda, Google Ads Script, Meta, Google Analytics, dentre outros, tá? Na descrição deste conteúdo, eu deixei 4 links para você. Um link é para que você possa conhecer melhor a nossa escola, Mazzucchin Plus. Segundo link é para que você possa se conectar comigo no meu Instagram. Lá tem conteúdos específicos que eu crio apenas para dentro do meu Instagram pessoal. Outro link é o Instagram da Mazzucchin, Instagram oficial também com conteúdos exclusivos que o nosso time elabora pensando em você, assim também como um link para o grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Mazzucchin Plus, um grupo 100% gratuito com gente boa, uma galera que realmente sana dúvidas, uma galera que responde rápido, uma galera que é gestora de tráfego, empreendedora, dentro do ambiente comercial também você pode, óbvio, fazer perguntas, eles irão sanar, você pode ajudar outras pessoas com a expertise que você já tem e eventualmente até gerar comércio dentro deste grupo, beleza? Fiz os convites para você e agora fique com uma de nossas aulas da Mazzucchin Plus. Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, partimos para mais uma aula do nosso curso de Google Tag Manager. Nós daremos sequência às aulas anteriores, nós estamos ainda na nossa primeira case, que é a case da Mazzucchin, onde nós precisamos de fazer com que as conversões sejam computadas da maneira correta dentro do Google Ads. Nós vimos nas aulas anteriores o trabalho que nós fizemos dentro dessa case de fazer com que quem preenchesse o formulário de contato, então, nós conseguíssemos levar essa ação de valor para o Google Ads, assim como na última aula eu cheguei até a mostrar para você o início sobre o regex, que nós iremos utilizar bastante ao decorrer do nosso curso para poder ir sanando todas as cases que nós teremos aqui no nosso curso de Google Tag Manager. Mas essa primeira case ela ainda não foi satisfeita, ela ainda não foi sanada por completo. O que nós iremos trabalhar na aula de hoje para dar continuidade e sanar essa case? Nós precisamos, lembra quando nós instituímos a case e nós falamos o que nós iríamos precisar de realizar? Nós dissemos o seguinte: precisaremos de fazer com que compute o contato, ou conversão, dentro do Google Ads ao preencher o formulário de contato, o principal do simulador, ao clicar no botão de WhatsApp, precisaremos que isso aconteça. E aí nós também verificamos o seguinte: se nós precisaríamos de trabalhar com as conversões otimizadas. Recorda-se que eu trouxe para você sobre isso? O que é a conversão otimizada? Nessa case, é uma case pautada no Google Ads. E o Google Ads, ele tem uma ferramenta chamada conversão otimizada, que basicamente ele faz o seguinte: ao invés de simplesmente o Google, por conta própria, o código instalado no site do anunciante, ele tentar pegar os dados daquele usuário que está realizando ou que realizou uma ação de valor no site do anunciante para ele computar como uma conversão, ao invés disso acontecer, você como anunciante dispõe estes dados ou dados únicos como nome, como telefone, como e-mail. Pode também disponibilizar nome, último nome, endereço. Você disponibiliza esses dados para o Google para ajudar o Google a converter, ou melhor, a ele encontrar essa conversão, esse processo de conversão, esse consumidor, esse usuário, para que então exista uma precisão maior nos cômputos de conversão. Se nós deixarmos apenas o Google tentar fazer esse rastreio, nós podemos ter vários problemas em não conseguir rastrear, em ter dificuldade nesse rastreamento. Como, por exemplo, se a pessoa, o usuário, estiver utilizando no tracking, ou seja, o não acompanhamento, não permitir esse acompanhamento, então não significa dizer que não pode utilizar cookies de terceiros. E basicamente, quando o Google ele captura os dados do usuário que preencheu estes dados no seu site, ele está fazendo o processo de sendo um terceiro capturando estes dados. Se os cookies de terceiros estão proibidos, se tem no tracking, não pode capturar os dados, ele não vai conseguir computar a conversão, porque ele não vai poder, ele não terá liberdade de pegar estes dados que o usuário colocou no teu site, porque o usuário colocou no tracking.
Se o usuário ele tiver com o JavaScript desatualizado, obsoleto, então pode ser então que o Google também não consiga capturar estes dados, uma vez que ele captura via JavaScript. Existem N possibilidades para que o Google tenha dificuldade em conseguir capturar esses dados. Haja visto, inclusive, a própria relação que eu disse agora do cookie de terceiros, que está por um fio, vai finalizar. Não mais será possível os navegadores permitirem com que nós, usuários de maneira geral, que preenchem formulários dentro de um site ou simplesmente navegam por um site, esses navegadores que disponibilizam esses dados para um terceiro, como Google, Meta, dentre outros, isso será extinto, não mais será possível. Ao invés de nós trabalharmos, como hoje nós trabalhamos com cookies de terceiros, nós passaremos a trabalhar somente com server to server, somente cookie primário. Conversa entre servidores. Significa dizer que nós precisamos de pegar esses dados e enviar para o Google. O nosso servidor enviará para o servidor do Google, server to server, tá? Essa é a ideia. Cookies de terceiros, como talvez inclusive você já saiba, está com os dias contados. Logo então, trabalhar com as conversões otimizadas do Google não é uma otimização, não é mais uma otimização. É, na verdade, uma necessidade, tá? Lá atrás já foi uma otimização, hoje não mais, é uma necessidade, é uma obrigatoriedade. Então, se você foi contratado, se nós fomos contratados pela Mazuquim, e a Mazuquim está ali, ó, pagando e acreditando que nós vamos conseguir melhorar a relação de cômputos de conversão no Google Ads. Necessariamente nós precisamos então usar a ferramenta de conversões otimizadas, e essa ferramenta que eu vou mostrar para você agora, eu vou começar na verdade a mostrar para você agora na aula de hoje. Como ela é um pouquinho mais extensa, nós vamos dividir em aulas, beleza? Vem cá então para a tela do meu computador, e aí estando aqui na tela do meu computador, eu deixei um slide aberto também, para nós podermos falar sobre as conversões otimizadas antes. Deixei o Google Tag Manager, você viu também? Eu já deixei o Google Tag Manager aberto, então tem o Tag Manager aberto. E também deixei aqui o slide só para a gente poder consolidar essa informação do que são as conversões otimizadas. Então, ó, esta é uma ferramenta, ela é uma ferramenta do Google, que o Google Ads disponibiliza para que possamos colaborar enviando dados do consumidor que preencheu um formulário, e através desses dados o Google consegue melhorar o rastreamento das ações de valor que acontecem em um site, reduzindo então as possibilidades de uma ação de valor acontecer e não ser rastreada, por exemplo, devido a cookie de terceiros, navegador desatualizado, JavaScript desabilitado, dentre outros. Conforme eu expliquei para você anteriormente, é uma ferramenta conversões otimizadas e, como eu disse e repito, hoje em dia não é mais uma otimização só, é uma necessidade, e o Google ele faz isso, só para me aprofundar ainda um pouco mais, de que forma que ele consegue, de que forma que o Google consegue aumentar a precisão de rastreabilidade com as conversões otimizadas, e se comparada quando você não utiliza as conversões otimizadas, pelo fato de que, além da relação de que o cookie pode, na verdade a pessoa colocou no tracking, ela não está sendo rastreada, o navegador está desatualizado, etc, etc. O outro ponto fundamental também que nós temos que entender, mesmo que nada disso aconteça, pode ser que o Google ainda mesmo assim não consiga rastrear. Agora, se nós utilizarmos as conversões otimizadas, o que vai acontecer? Nós estaremos enviando dados a mais para ele. Ao invés do Google pegar simplesmente os dados que ele já tem, que ele conseguiu capturar para tentar associar aquele clique à conversão, agora ele vai, na verdade, ter mais dados para buscar fazer essa associação do clique com a conversão. Quais dados são esses, Danilo? São dados únicos do usuário, conforme eu comecei na explicação citando para você. Exemplo, o telefone, o e-mail, também podemos enviar first name, last name, ou seja, o primeiro nome, o último nome, podemos enviar zip code, ou seja, o endereço dele, o CEP, assim por diante. Nessa case que nós estamos trabalhando, nós iremos enviar dois dados únicos. Nós iremos enviar o telefone e nós iremos enviar o e-mail para o Google, para que nós possamos ajudar o Google a computar a conversão, beleza? Então, bora lá. O que nós temos que fazer aqui? Primeiro, nós temos que acessar o nosso site. Deixa eu clicar aqui em visualizar. Deixa eu acessar aqui o nosso site, depurar aqui o nosso site. Bom, então o que acontece é o seguinte. Nós temos aqui dentro, como primeiro formulário, o formulário principal de simulação. Então, eu tenho o nome, eu tenho o telefone, eu tenho o e-mail,
né, os serviços que vai ser contratados, e aqui um campo de teste só, que a gente poderia até remover depois lá no painel. Mas fato é que, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o telefone, eu quero pegar o e-mail e eu quero enviar esses dois carinhas aqui, esses dois dados, todo e qualquer usuário, todo e qualquer consumidor que venha e preencha este formulário. Quando ele colocar o telefone, quando ele colocar o e-mail, eu quero enviar para o Google Ads esses dados. Como que eu faço isso? O porquê eu faço isso foi toda a explicação por enquanto da aula, né? Para poder aumentar a possibilidade ou as possibilidades do Google conseguir rastrear a conversão. Quanto mais conversões eu consigo rastrear, mais inteligente fica o algoritmo. Quanto mais inteligente o algoritmo do Google Ads fica, melhor é a entrega. Quanto melhor a entrega, tendenciosamente, mais conversões, melhores conversões eu vou conseguir gerar. E aí é um efeito em cadeia. Quanto mais conversões, melhores conversões, mais o time comercial tem oportunidades, enfim. Ou seja, na última linha é o que vai valer, uma maior lucratividade. Então, vamos lá. Eu preciso de pegar o telefone e o e-mail. O que eu quero fazer na aula de hoje, para a aula não ficar muito extensa? Eu quero focar primeiro em explicar para você como que eu vou capturar o dado aqui, e eu quero explicar para você, eu quero trazer para você como que nós vamos deixar o dado, porque o dado como o telefone, o dado como o e-mail, ele não pode ser enviado de qualquer forma. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que a pessoa, ela digitou, colocou lá o número de telefone dela, e o número de telefone tá assim, né, ó, 43543543543. Eu não posso enviar o dado deste jeito. Eu não posso enviar o telefone nesse formato. Eu preciso de colocar o DDI, que é o código do país, e eu preciso de deixar sem parênteses, sem espaço, sem hífen, eu preciso deixar ele todo agrupado. Por quê, Danilo? Porque se eu não fizer isto, automaticamente, quando o Google tentar pegar este telefone e associar com os dados que ele possui, desse rastreio que ele fez durante o processo que o usuário clicou no anúncio, que ele tentou pegar o telefone, ele vai observar que esse dado, mesmo que ele já tenha um telefone com o dado que eu mandei para ele de telefone, eles são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque o Google pegou da forma certa. O Google ele vai pegar sempre com um DDI, DDD e o número de telefone, tudo agrupado, tudo junto, sem espaço, sem parênteses, sem nada. E no meu caso eu enviei com parênteses, eu enviei sem o DDI, eu enviei sem o adição e não pode, tá? Então nós vamos ter que tratar o dado da forma correta para funcionar da forma correta a nossa conversão otimizada. Bora lá então. O conceito é: todas as pessoas que forem digitar os seus números, respectivos números de telefone, exemplo, eu, Danilo, vim aqui e digitei o meu número de telefone. Depois, para poder pedir mais informações, depois você foi e digitou o seu. Concorda comigo que o seu número de telefone é diferente do meu número de telefone? Por isso que nós chamamos de dados únicos. Você tem o seu número de telefone, eu tenho o meu número de telefone. Significa dizer o seguinte, então, que nesse campo, todos os usuários diferentes que eles preencherem esse campo, colocarem o seu número de telefone, nós teremos o quê? Esses números variando. Eu nunca terei dois usuários totalmente distintos que não se conheçam digitando o mesmo número de telefone, a não ser que eles digitem errado. Agora, se eles digitarem corretamente, digitarem certo, serão números diferentes. Nós não podemos ter o mesmo número. Então, qual que é o conceito aqui? O conceito é que o número de telefone, ele é uma variável. Ele é uma variável, porque é algo que se alterna, que vai variar ao decorrer do uso, ao decorrer de qual consumidor, de qual usuário que está preenchendo. Toda vez que eu preciso de capturar algo dentro do meu site, do meu aplicativo, da minha loja virtual, e eu sei que esse, entre aspas, algo, esse dado, ele vai variar, eu preciso de capturá-lo usando uma variável no Google Tag Manager. Então, eu crio uma variável, que essa variável, por exemplo, chamada telefone, ela vai armazenar o dado, que é aqui o telefone que foi digitado, que, volto a dizer, pode ser qualquer número, e a tendência é que para cada usuário, óbvio, seja um número diferente. Então, como que eu crio aqui no nosso Tag Manager? Eu vim aqui em variáveis, que nós já chegamos a ver os conceitos de variáveis, né? Então, eu clico aqui em variável
E aí nós temos os dois tipos de variáveis, como você bem sabe, as incorporadas e as definidas pelo usuário. Nesse caso aqui, que nós queremos a variável de telefone, vai ser uma variável personalizada, uma variável que nós vamos definir como nós aqui, usuários, a criando. Então, nova. Feito isso, vou dar um nome para essa variável de telefone simulador. Por que telefone simulador? Porque está aqui dentro de um simulador o telefone. Depois nós podemos, aqui, deixa eu verificar, aqui é um plugin de clique só, né? Então, mas enfim, eu vou deixar aqui como telefone simulador, porque durante o processo das aulas, depois eu posso querer mudar esse plugin aqui, que é de clique, por exemplo, para passar o cursor do mouse e aparecer também um formulário. Eu vou trazer várias explicações para você do porquê que talvez faria sentido colocar um formulário aqui também, não deixar seu clique direto e ir para o WhatsApp, mas não é para a aula de hoje. Vamos lá. Então eu coloquei aqui, ó, telefone simulador. Venho para cá e escolher qual é o tipo de variável. E nós temos vários tipos diferentes de variáveis. Nós vamos escolher elemento DOM. Por que elemento DOM que nós vamos escolher? Porque é aquilo que eu cheguei a trazer para você já durante a aula e vou explicar novamente. Todo e qualquer site ele é composto, ele é criado da esquerda para a direita, de cima para baixo, respeitando uma hierarquia. Essa hierarquia é uma hierarquia chamada DOM. Então, vamos imaginar o seguinte, agora eu quero acessar esse botão aqui chamado enviar simulação. Para eu acessar esse botão enviar simulação, eu tenho que respeitar toda a hierarquia que antecede esse botão. Então, se nesse botão aqui, o que antecede a ele é, por exemplo, uma classe 1, classe 2, classe 3, e ele é uma chamada classe 4, então eu primeiro tenho que acessar 1, acessar 2, acessar 3, para depois chegar na 4. Se eu quisesse acessar qualquer coisa aqui do rodapé desse site, do footer, eu precisaria então de primeiro ter o acesso à cabeça do site, depois ao corpo do site, para então chegar no footer, no rodapé desse site. Significa dizer que eu preciso sempre de respeitar hierarquia. Se eu não respeitar hierarquia, fatalmente eu não vou conseguir acessar os elementos dentro do site, e isso, óbvio, vai impedir com que eu consiga gerar a ação de valor que eu desejo, que no nosso caso a ação de valor é capturar, nesse caso aqui, o telefone. Para eu poder saber qual que é a hierarquia desse telefone, onde que ele está, é bem simples, na verdade, quando se utiliza o Google Chrome. Para eu poder saber a hierarquia dele, eu vou clicar aqui com o botão direito, inspecionar, clico em inspecionar. Depois de clicar em inspecionar, vou clicar aqui na ferramenta de seleção, vou clicar novamente aqui no telefone, e aqui eu tenho já, olha aqui, ó, eu tenho esse código HTML, é o código que criou esse input. Agora eu só preciso de saber aonde que ele está sendo representado na hierarquia aqui do DOM. E aí o que acontece é o seguinte, a maioria, ou quase que todos os sites, eles utilizam o que a gente chama de CSS. O que é o CSS? É a possibilidade de nós podermos fazer todo o trabalho de formatação da nossa página, ou seja, dentro da formatação, o alinhamento, estabelecimento de cores, de padrões visuais. Então, esse botão verde aqui bonito que está pulsante, do chame agora mesmo no WhatsApp, esse botão, toda essa estilização, essa formatação, foi feita através do CSS. Por que você está me explicando isso, Danilo? Estou te explicando isso porque, como os elementos eles respeitam uma hierarquia e eles utilizam CSS para que eles possam ter uma formatação, nós podemos, quando nós precisamos, como nesse caso aqui que eu quero pegar, o que a pessoa vai digitar dentro desse campo, como nós precisamos disso, eu posso pegar o que a gente chama de seletor CSS. Ou seja, eu pego o seletor CSS, que ele é único, cada elemento dentro deste site, ou em qualquer site, tem o seu próprio seletor CSS, ele é único, e a partir desse momento, então, que ele é único, se eu pegar este seletor, eu sei que eu estou pegando exatamente esse campo aqui. Se eu pegar o do e-mail, eu vou pegar exatamente do e-mail. Se eu pegar o do nome, eu vou pegar exatamente o do nome. Então, como eu quero aqui o do telefone, eu vou clicar no telefone. Agora, o que eu faço? Aqui, do meu lado direito, eu vou clicar com o botão direito do cursor do mouse, botão direito. Eu venho aqui em Copy, e eu tenho aqui, ó, Copy Selector, que é copiar o seletor de CSS. Eu clico em Copy Selector e pronto. Volto para o nosso Google Tag Manager. Aqui, observa que ele está método de seleção. Qual foi o selector que eu utilizei? Foi de CSS, né? Então, ó, eu não vou usar o código, eu vou usar um seletor de CSS. Seletor de CSS,
Qual que foi o seletor que eu copiei? Eu vou dar um colar agora aqui, um Ctrl V para poder colar, olha só. Aí ele mostrou, hashtag step 2, maior, input. Então aqui eu sei que é o que a pessoa, ou melhor, que a pessoa não, é onde está o nosso input. O que esse input aqui ele é representado, a hierarquia dele, por step 2, um sinal de maior, símbolo de maior input. E agora o que acontece é o seguinte, esses campos, todo e qualquer campo de input, quando nós começamos a digitar nele, aqui você vai observar que não tem, né, um parâmetro que mostra o que está sendo digitado dentro do campo. Agora, eu sei que existe, eu vou trazer para você, um parâmetro em HTML chamado value. Esse parâmetro value, se eu colocar aqui value igual, coloco aspas e vou colocar aqui um número qualquer, vou dar um enter. Tá? Agora, o que eu fiz aqui? Eu estabeleci um valor para esse campo. Então, se eu, por exemplo, submetesse esse formulário, o valor, claro que assim, aqui é formato de exemplo, né? Se eu submetesse efetivamente, esse valor não seria pego pela programação. Mas, a nível de exemplo, se eu submetesse isso daqui, ó, com esse campo value, na programação, o valor que ele pegaria de telefone seria esse, 32435435435, que foi o que eu digitei. Então, toda vez que eu digito um nome, um telefone, um e-mail, basicamente, ele preenche um campo, um parâmetro value. Então, quando preenche o dado, ele pega esse parâmetro, ele, na verdade, preenche o parâmetro value, significa dizer, então, que basta eu saber aonde que está o campo que eu quero e eu indicar que eu quero pegar o que tem dentro de value, porque o que tiver dentro de value é o que a pessoa digitou. Perfeito, Danilo? Perfeito, exatamente isso. Nós, então, descobrimos que aqui é onde está o nosso input e agora o que eu quero? O nome do atributo. Eu quero pegar o que a pessoa digitou, o valor, o value. Tá? Feito isso, salvar. Beleza, agora nós vamos testar. Vamos clicar aqui em visualizar. O que nós vamos testar? Nós vamos verificar se de fato esse campo, essa variável que nós criamos, telefone simulador, vai pegar o que nós digitarmos no campo de telefone. Posso fechar agora aqui o inspecionar. Fecho o inspecionar. Vou colocar aqui qualquer nome, teste. Colocar aqui qualquer um. E antes de enviar, eu quero mostrar para você o seguinte, ó. Aqui no Tag Assistant, nós temos janela carregada e eu tenho variáveis. Então, as variáveis que nós temos, variáveis integradas e a variável que nós criamos agora, ó, de personalizada, telefone simulador, que por enquanto aqui ó, tá zerada, não tem nada nessa variável telefone simulador, não tem absolutamente nada. Agora o que eu vou fazer? Eu deixei aqui o número de telefone, né? Ó, eu preenchi, eu vou enviar. Enviando aqui a simulação, agora o que nós teremos? Vamos dar uma olhadinha. Nós teremos o formulário que foi disparado, que foi enviado, e eu terei aqui ó, o telefone simulador, que foi preenchido com o número. Tá vendo? Então, eu peguei o que a pessoa, o consumidor, o usuário, digitou no campo de telefone. Agora, então, eu tenho uma variável chamada telefone simulador, que ela armazena todos os telefones que forem digitados no nosso site, no nosso aplicativo, na nossa loja virtual. Beleza? Deu para entender o conceito? Toda vez que nós tivermos algo que vai variar, que eu preciso de pegar no site, então eu posso utilizar um seletor CSS para entender onde que está a hierarquia, onde que está localizado aquele input, aquele elemento. Depois disso, então, eu vou no Tag Manager, crio uma variável personalizada do modelo DOM, porque para respeitar a hierarquia, coloco o seletor CSS, aquilo que eu copiei no Copy Selector, quando eu fui pegar aonde que estava a hierarquia daquele input. Depois que eu copiei, eu vou colar agora nessa variável que eu criei e vou utilizar como o valor do nome do campo, o value, porque eu sei que as pessoas que digitarem qualquer item nesse campo que eu estou tentando pegar, esse valor estará dentro do parâmetro value, e foi isso que nós fizemos, e nós conseguimos pegar aqui o telefone. Só que o padrão está errado, o padrão não é esse de número que nós podemos enviar para o Google. Então, o que nós vamos fazer na nossa próxima aula? Na próxima aula, eu vou mostrar para você como que nós podemos formatar este número, como que nós temos que formatar esse número para que ele fique número correto, para que nós possamos enviar
para o Google esse número da forma correta. Tudo bem? Então, na próxima aula, nós daremos sequência às conversões otimizadas, dando sequência à nossa primeira case. Bom, por hoje é isso. Esse foi o conteúdo e se você gostou desse conteúdo, já convido você para poder assistir o próximo, para que você possa acompanhar a nossa playlist de Google Tag Manager, para que você vire um expert dentro da plataforma e possa usufruir de tudo que ela nos proporciona. Bom, fique atento, fique atenta para as nossas próximas aulas. Obviamente, então, para que você seja notificado ou notificada, é bem simples. Se você não for inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificações e quer uma forma mais fácil ainda, entre no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo e a partir desse momento, então, sempre que nós postarmos um novo vídeo, uma nova aula, você será notificada pelo nosso grupo. Beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula. Estamos sempre online.